Oi pessoal, na nossa aula de História nós vamos trabalhar as páginas 86 a 91 do nosso livro e vamos discutir um pouco sobre registros históricos. Aqui na página 86 diz o seguinte: a professora pediu a cada aluno da sala para contar a sua história com base em textos, fotografias e objetos pessoais que tivesse em casa. Então essa menininha aqui, que é a Aninha, ela reuniu alguns documentos, e objetos para contar a história dela. O que ela reuniu? Fotografias da família, cartas, o vídeo de aniversário e alguns brinquedos que ela ganhou da avó. Então são esses objetos e documentos que ela reuniu para contar a história dela. E aqui vai fazer uma pergunta para vocês: quais os documentos pessoais e objetos que você reuniria para contar a sua história? Eu vou dar o meu exemplo. Eu traria minhas fotos, que minha mãe registrou desde quando eu era bebê, as roupas que ela guardou de quando eu era bebê, e isso ajudaria a contar um pouco a minha história. Ali na página 88 vai falar sobre fontes históricas. O que são, fontes históricas? Aqui vai ter um textinho que eu vou ler aqui com vocês, acompanhem a leitura aí em casa. E diz o seguinte: para conhecer e escrever história, o historiador utiliza as fontes históricas, isto é, os vestígios deixados por um povo, grupo ou pessoa na sua passagem pela terra. Se, por exemplo, o historiador quiser contar a história de uma pessoa como o tenista Gustavo Kuerten, o Guga, ele vai recolher informações sobre ele. Ele vai pesquisar as reportagens sobre a sua vida, as entrevistas que ele deu, para televisão, para jornais, os prêmios que ele ganhou, as fotografias, os vídeos sobre as suas conquistas, e depois ele vai avaliar e cruzar, essas fontes históricas para escrever a história dele. Então isso tudo, são as fontes históricas que o tenista, Gustavo Kuerten deixou. Aí aqui na página 89 vai falar o quê? Sobre as fontes escritas. O que são fontes escritas? Aqui no livro diz o seguinte, que são exemplos de fontes históricas escritas. Exemplo, um documento oficial, como a certidão de nascimento, que todos nós temos, a letra de uma música, um boletim escolar, uma carta, um diário, um estatuto, como o da criança e do adolescente. Aí aqui ele vai dar o exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei mais importante do nosso país, que vai falar sobre os direitos, das crianças e dos adolescentes. Então, tudo que for referente a direitos, de vocês, crianças, e dos adolescentes, vai estar escrito nessa importantíssima lei do nosso país, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma lei do dia 13 de julho de 1990. Então, já tem 30 anos, essa lei. E diz o seguinte, lá num dos seus artigos, que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade. Lá no artigo 16, diz que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir, opinião e expressão. Então, vai dizer que toda criança vai ter direito à opinião e expressão, a crença e a culto religioso, e também a brincar e praticar esportes e divertir-se. Então, isso está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, e vocês têm todos esses direitos, e é bem importante vocês conhecê-los um pouquinho. Aí aqui vai ter algumas perguntas, sobre qual é a importância do artigo 15 para criança, e vocês vão ter que escrever uma frase sobre esse artigo. Aqui na página 90, então vocês vão ter as fontes visuais. O que são as fontes visuais? São as fotografias, os desenhos, as gravuras, as pinturas e os desenhos de histórias em quadrinho, por exemplo. Esses também são exemplos de fontes visuais. Então ali o livro vai dar uma charge, para vocês observarem, e vocês vão dizer o que vocês veem naquela imagem.
E vocês vão dizer também o que o autor, né, dessa charge tá criticando. Ó, vejam aqui uma situação nada legal. Lá na página 91, vocês também vão responder sobre essa charge e ali naquela parte que diz, agora é sua vez, nós não vamos fazer agora. Então, ali vocês param naquela questão 3, tá certo? Então, bons estudos, façam com bastante atenção e até amanhã. Beijão!